Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Hoje nós vamos então dar início a um estudo diferente. Vamos começar o estudo de Pirkei Avot, que é um texto bastante interessante. Normalmente é mal traduzido como a ética dos pais, quando na realidade a melhor tradução seria princípios fundamentais, porque esse texto trata de valores que servem de fundamentos para toda a fé judaica. E é muito importante, então, conhecer esses fundamentos e também observar como é que eles se aplicam no nosso dia a dia. Vamos começar, então, com o capítulo 1, versículo 1. O texto diz o seguinte: Moisés, recebeu a Torá do Sinai e a transmitiu a Yehoshua, Josué, Yehoshua aos anciãos, os anciãos aos profetas, e os profetas a entregaram aos homens da grande assembleia. Eles disseram três coisas: sede ponderados no juízo, levantai muitos discípulos e fazei uma cerca em torno da Torá. Meu comentário: este versículo na realidade se divide em duas partes. A primeira parte fala sobre a questão da transmissão da Torá de geração em geração. A Torá não foi transmitida isoladamente. A Torá é um sistema jurídico. E esse sistema jurídico já tinha aplicações. Pessoas já haviam feito perguntas sobre como aplicar a Torá nesta ou naquela situação. E a corte dos anciãos que foram ungidos para guiar o povo de Israel após Moisés também deixou as suas instruções de como proceder. Essas instruções eram sendo transmitidas de geração em geração, juntamente com a própria Torá. E o texto então foca na questão dos homens da grande assembleia, que foram os homens de Esdras, quando houve finalmente o retorno do povo do exílio do cativeiro babilônio. Esta primeira parte histórica, ela é fundamental para que possamos compreender melhor como é que a fé judaica se sustenta. Para compreender melhor essa questão, recomendo a palestra Halachá, Torá e Corte Mosaica, que fala sobre esse tema em detalhe. Vamos focar aqui então na segunda parte, nas três recomendações que foram transmitidas de geração em geração. A primeira delas, ser ponderado no juízo. O que isso significa? Significa que os juízes que faziam parte da corte mosaica precisavam avaliar bastante bem cada circunstância, cada situação, precisavam estudar os temas, precisavam até mesmo ser pessoas inteligentes e conhecedoras de muitos assuntos para que pudessem melhor aplicar a Torá nas novas circunstâncias e situações que iam surgindo e precisavam discutir com humildade até chegarem num consenso. Isso também serve como um valor para nós. Na nossa caminhada, no nosso aprendizado da Torá, nós devemos manter a humildade e pesquisarmos bastante, estudarmos bastante, procurarmos compreender, ponderar as situações, pensarmos, refletirmos, discutirmos com outras pessoas, principalmente para que possamos aplicar a Torá nas nossas vidas com bastante precisão. O segundo ponto que é levantado aqui é a questão de fazer discípulos. O judaísmo não é uma fé proselitista, então como é que se faz discípulo? O discípulo no judaísmo, ele observava a maneira de agir do seu mestre, do seu instrutor, do seu professor. E ao observar, ao ficar com ele dia e noite, andar para onde ele ia, comer juntamente com ele, então começava a aprender como é que aquela pessoa se portava. Não era simplesmente uma questão de aprender o aspecto ritualístico da Torá ou aprender o texto da Torá, mas sim como é que aquela pessoa que era um sadik, que era um justo e que vivia a Torá, fazia para aplicá-la no seu dia a dia. Da mesma maneira, quando pensamos nas nossas vidas, primeiro, nós devemos sempre buscar uma abordagem prática para aquilo que a Torá nos traz, buscarmos aprender como viver Torá, ao invés de nos focarmos excessivamente em questões filosóficas. E também devemos compreender que é possível transmitirmos os valores da Torá, transmitirmos os ensinamentos da Torá, simplesmente vivendo, simplesmente nos tornando pessoas melhores no nosso dia a dia. Isso assegurará
que outras pessoas tenham interesse também em seguir o Eterno, porque verão a diferença nas nossas vidas. O terceiro elemento se refere a fazer uma cerca em volta da Torá. O que significava isso? Ao contrário do que muita gente pensa, não era sair fazendo o mandamento à torta e à direita ou tornando a Torá mais pesada. Não, era olhar para situações onde era muito óbvio que o povo erraria, que o povo acabaria transgredindo a própria Torá e se certificar de ensinar o povo a fazer de uma maneira diferente para que não houvesse transgressão à Torá. Eu costumo dar exemplo do Yom Tov, do dia de uma solenidade. Originalmente, não havia nenhuma proibição com relação a cozinhar no dia de uma solenidade. Porém, com a prática, o que acabava acontecendo? Muitas mulheres passavam o dia inteiro cozinhando para os homens, para os filhos, etc., durante a solenidade e acabavam não observando a própria solenidade, acabavam não tendo tempo para ter a festividade junto ao Eterno. Ora, elas não estavam fazendo nada de proibido, mas por conta da sua própria circunstância de vida, elas acabavam deixando de cumprir um mandamento. Então, o que a corte mosaica fez? A corte mosaica instituiu que as pessoas deveriam deixar para fazer no dia da solenidade somente aquilo que não poderia ser feito de véspera. Aquilo que pudesse já ser deixado preparado de véspera deveria ser feito dessa forma para que as pessoas pudessem ter mais tempo para festejar e repousar na solenidade. Esse é um exemplo de uma cerca em volta da Torá, ou seja, se certificar de que nós não estamos caindo em situações que nos levarão a uma transgressão. Podemos aprender disso também um princípio aplicável na nossa vida no dia a dia, que é evitar situações que nos colocam em confronto com os valores da Torá. Se você está sempre numa situação em que você fica sendo confrontado com relação a um determinado valor da Torá, a um determinado elemento que diz respeito à sua caminhada dentro da vontade do Eterno, o que você pode fazer nesse caso? Buscar, observar que medidas você poderia tomar, não quando você está sendo confrontado nos seus valores, mas para evitar ao máximo ser confrontado. Nós não devemos unicamente nos esforçarmos para cumprirmos a Torá. Nós também devemos nos esforçarmos para evitarmos situações que nos levem a descumprir a Torá. É muito mais fácil nos planejarmos para não ficarmos numa situação limite do que termos que lidar com a própria situação limite. Como podemos observar, apesar dessas instruções terem sido transmitidas para a corte mosaica, também há uma verdade universal que podemos aplicar no contexto das nossas vidas se compreendermos o que está por trás de cada princípio. Amanhã, então, continuaremos a aprender mais sobre esses princípios fundamentais. Que você tenha um dia abençoado e que o Eterno te proteja sempre.